bem no coração da maior floresta tropical do mundo, está rolando um experimento científico gigantesco. E o objetivo dele é responder a uma das perguntas mais críticas que a gente tem sobre o futuro do nosso planeta. Então, vamos lá entender essa história. Olha, a gente está diante de um mistério e tanto, sabe? Qual vai ser o verdadeiro papel da floresta amazônica com todas essas mudanças climáticas que vêm por aí? E, pode acreditar, a resposta não é nada óbvia. E é aqui que entra a pergunta de $1 milhão, né? A floresta, ela vai continuar sendo essa nossa grande aliada, sugando o dióxido de carbono da atmosfera? Ou será que ela pode virar o jogo e se tornar uma fonte de emissão, acabando por acelerar ainda mais o aquecimento global? Para a gente entender o tamanho do risco, a gente precisa falar sobre um conceito-chave, o ponto de não retorno. Pensa assim, é aquele momento em que a floresta pode cruzar uma linha, sabe? E a partir daí começar a se transformar numa savana. E uma mudança dessas seria praticamente irreversível, com consequências para o mundo inteiro. Durante décadas, a Amazônia fez um serviço incrível para o planeta. Ela funcionava como um sumidouro de carbono gigante, sabe? Basicamente limpando o ar para a gente. O problema é que lá pelos anos 2000, os cientistas começaram a notar uma coisa bem preocupante. Essa capacidade dela de absorver carbono está diminuindo, está ficando mais fraca. Beleza. Se a gente tem essa dúvida toda, como é que se descobre o que o futuro nos reserva? Bom, a resposta para isso está num dos projetos científicos mais ambiciosos que alguém já pensou em construir, bem no meio da selva. E a estrutura é uma coisa de louco. É tão impressionante que a reportagem que serve de fonte para a gente descreve como algo que parece ter saído de um filme do James Bond, uma base científica de altíssima tecnologia. Só que, em vez de ser projetada para dominar o mundo, ela foi feita para tentar entender o nosso mundo. 260 milhões de reais. Esse é o valor do investimento total previsto para 10 anos de experimento. É muito dinheiro, né? Um valor monumental que só mostra o tamanho do desafio e o quão vital é a pergunta que esses cientistas estão tentando responder. Agora imagina só, 96 torres, cada uma com 30 metros de altura, o que é mais ou menos um prédio de 10 andares, erguidas no meio da mata. Pensa na loucura que deve ter sido a logística para construir uma estrutura dessas no coração da floresta. Tudo isso para criar um laboratório a céu aberto. E não é um projetinho rápido, não. São 10 anos, uma década inteira. Os cientistas vão ficar lá monitorando a floresta, coletando dados sem parar, porque para entender mudanças tão profundas, tão lentas, que o clima pode causar no ecossistema, não tem outro jeito. Precisa de tempo de observação a longo prazo. E a jornada para chegar até aqui, olha, foi longa. Essa ideia começou a ser discutida lá atrás, há 15 anos. Recebeu grana de várias fontes, como do Brasil e do Reino Unido. E o mais curioso é que uma parte decisiva do financiamento foi garantida justamente durante o governo Bolsonaro, apesar de todo o negacionismo climático daquela época. Enfim, a previsão é que tudo esteja prontinho e instalado até novembro de 2025. Aí sim, começa uma nova fase. Ok. Mas na prática, como é que essas torres gigantes vão dar as respostas que a gente precisa? Bora ver como é que o experimento funciona. Então, o método é genial, e até que é simples de entender. São 6 grandes círculos tipo uns anéis de torres, sabe? 3 deles são os anéis de controle. Ali eles só bombeiam o ar normal da floresta. Os outros 3 são os anéis experimentais. Nesses, eles injetam ar com uma dose extra de CO2, para simular como vai ser a atmosfera daqui a umas décadas. E aí, comparando um com o outro, os cientistas conseguem ver direitinho qual é o efeito só do aumento do CO2 na floresta. E a coleta de dados, gente, é um negócio de outro mundo, de tão detalhado. Eles medem absolutamente tudo, desde a fotossíntese numa folhinha lá no topo da árvore até o crescimento de uma raiz minúscula debaixo da terra. Tem câmera tirando foto 360 graus todo santo dia, tem sensor medindo o fluxo de seiva dentro dos troncos. É literalmente uma montanha de informação sendo gerada o tempo todo. Tá, a gente já entendeu que a ciência por trás disso é fascinante. Mas por que isso importa? Por que um experimento lá no meio da Amazônia deveria ser importante para quem está aqui numa cidade a milhares de quilômetros de distância? Para entender isso, vamos olhar para esses números. Antes da Revolução Industrial, a atmosfera tinha umas 280 partes por milhão de CO2. Hoje, já passamos de 420. O que o experimento está fazendo é simular um futuro com 620 partes por milhão. É o cenário que podemos encarar nas próximas décadas se as emissões continuarem nesse ritmo. E aqui está o ponto central.
Se a Amazônia chegar nesse ponto de não retorno, os efeitos vêm em cascata e são devastadores. Pode significar o colapso dos famosos rios voadores, aquelas massas de umidade que saem da floresta e levam chuva para o resto do continente. E o que isso quer dizer na prática? Menos chuva para o agronegócio, que é o motor da nossa exportação. Menos água para as hidrelétricas, que geram a nossa energia. É um risco direto para a segurança hídrica e para a economia não só do Brasil, mas da América do Sul inteira. E claro, com o respirador do planeta tão importante enfraquecido, cumprir as metas climáticas globais, bom, aí fica quase impossível. E talvez a parte mais emocionante de tudo isso, e vamos admitir um pouco assustadora também, é que essa história não tem um final. Ela está sendo escrita agora, neste exato momento. As respostas estão sendo coletadas enquanto a gente conversa. Porque a questão aqui é bem mais complexa do que um simples a floresta vai sobreviver ou não. Pensa bem, são mais de 400 espécies de árvores só ali na área de teste. O mais provável é que algumas espécies se deem bem com mais CO2, talvez até cresçam, mas já outras podem não aguentar. O resultado disso pode ser uma reorganização completa de todo o ecossistema, uma floresta totalmente diferente da que a gente conhece hoje. É como disse o David Lapolla, que é um dos coordenadores científicos do projeto, lá da Unicamp. O Amazon Face é hoje, talvez, o maior experimento de mudanças climáticas a céu aberto do mundo. E o objetivo é justamente esse, tentar entender e diminuir uma das maiores fontes de incerteza que temos sobre o futuro da Amazônia. E é isso. O experimento está lá, rodando. E pela próxima década, ele vai ficar ouvindo a resposta da floresta. Os cientistas vão estar coletando cada sinal, cada mudança. E a gente vai ter que esperar. A grande pergunta que fica no ar é: o que será que a Amazônia vai nos contar sobre o nosso próprio futuro?